graça e a paz do Senhor. Eu quero compartilhar com você algo que o Senhor gerou ao meu coração para estar falando através dessa palavra pastoral. E quero falar um pouquinho sobre o tema, o título que eu coloquei é Provado para ser aprovado. Eu ouvi uma música essa semana falando exatamente sobre isso, que nós somos provados para sermos aprovados. Mas existe um detalhe muito importante nessa questão, que é a questão de ser aprovado e entender a prova pelo qual nós estamos passando. E quando a palavra do Senhor, a Bíblia fala sobre prova, fala de uma situação muito difícil, fala inclusive de um excesso de sofrimento. E quando nós vamos para essa mesma Bíblia, nós vemos a vida de Jó, um personagem bastante conhecido, muito lido, muito pregado nas igrejas. E a gente sabe desse homem que era um homem íntegro, mas era um homem que passou uma fase muito difícil de sua vida. Jó foi provado na sua fé, conforme a própria Bíblia fala, que nós somos provados na nossa fé. Mas nunca perdeu a fé. Mesmo diante de grandes desafios, grande sofrimento, Jó não perdeu a fé. Jó entendeu o tempo da prova e amadureceu, cresceu. Olha o que Jó fala no finalzinho do livro, no capítulo 42. Ele afirma o seguinte: falei do que não entendia, coisas que eu não conhecia, a ponto de dizer, inclusive, o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que eu entendo disso? Jó compreendeu o propósito pelo qual ele passou a prova. E nós precisamos entender isso. Que não adianta nós apenas dizermos estamos sendo provados por Deus, porque Deus nos prova, mas nós temos que entender o propósito. Esse é o pulo do gato, esse é o macete para a vitória na vida cristã, na vida espiritual. Você entende o que está passando? Talvez você esteja passando por uma prova, ou talvez até passou por uma prova. A grande questão é, você entendeu o propósito? O porquê está passando por essa situação, ou até porquê passou por essa situação. E quando eu estava meditando nisso, eu lembrei de uma situação que eu vivi muito difícil, quando eu tive uma situação com uma liderança que estava acima de mim. Uma liderança e que aconteceu alguns fatos, mas especificamente uma situação em que a minha vontade era de chutar o balde. A minha vontade era de sair, inclusive, da onde eu estava. Mas, quando eu fui para casa, aquele momento que eu fui tomar banho, um lugar talvez um tanto improvável, mas aí o Espírito Santo falou comigo e disse: vai lá e peça perdão. Mas aí a gente questiona, mas como eu vou pedir perdão? Eu estou ferido, mas peça perdão porque você se deixou ser ferido, porque você foi atingido e você permitiu isso, e o teu coração está ferido. E eu fui essa liderança, eu com humildade, expliquei a situação e pedi perdão. Naquele momento, eu tenho certeza que eu fui aprovado. Hoje eu entendo e olho para trás e vejo como eu fui aprovado nessa situação. Eu tive humildade suficiente de, mesmo achando que estava cheio da razão, eu fui lá e me curvei totalmente humilde e pedi perdão. Então eu creio que nós passamos por muitas situações, talvez você esteja passando por uma situação, talvez idêntica a essa ou talvez outra, eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Mas uma coisa eu tenho certeza, isso ministrou o meu coração e eu quero compartilhar com você isso. Precisamos saber o propósito. Toda a prova de Deus tem propósito. E a prova de Deus, ela nos leva realmente para sermos aprovados e não desaprovados. E a gente sabe que quando nós não somos aprovados, na prova que estamos passando ou passamos, essa prova se retorna, essa prova volta a ser realizada novamente. Deus permite novamente a ser realizada. E eu quero compartilhar com vocês 3 versículos rapidamente, que poderá nos ajudar a compreender um pouquinho sobre essa questão. Tiago 1,2 diz assim: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Perceba que ele diz passardes, ele não diz permanecer. Passardes fala de um tempo determinado.
Toda prova de Deus tem um tempo determinado. E inclusive ele ressalta, eu quero ressaltar para você, ele diz passar por várias provações, não é uma provação. Nós, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada sobre essa terra, como peregrinos que somos, passamos por várias provações com tempo determinado, mas várias. E isso tudo tem um objetivo. Isso tudo tem, o próprio Tiago fala que isso é para produzir em nós, né, homens e mulheres íntegros, perfeitos. Se isso nós tivermos também uma atitude de perseverança. Então a perseverança vai levar a nós a termos uma maturidade, um crescimento espiritual. E é isso que aconteceu com Jó, e é isso que eu creio que o Senhor quer que nós venhamos a alcançar, essa maturidade espiritual. Tiago 1,12 também diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Suportar com perseverança. Ele não diz para fugir, diz para perseverar, sabendo que quem está provando é o nosso próprio Deus e Ele nos sustenta no meio da prova. Perseverar, olhar para o alto, saber que o Senhor está no controle. E ele finaliza dizendo, porque depois de ter sido aprovado, e eu entendo aqui o aprovado como entendido o propósito, né? Quando eu entendi o propósito, eu estou sendo aprovado por Deus, então depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Que coisa linda quando o Senhor nos instrui e fala ao nosso coração. Hebreus 12:10, na parte B também o Senhor diz assim, a palavra do Senhor, diz, Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, para sermos cada dia mais parecidos com Ele. Perceba bem, Deus nos disciplina para um propósito, aproveitamento, gerar ainda mais santidade, para gerarmos homens e mulheres mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse é o propósito das provações. Queridos, que nós passamos por provas vindas da parte de Deus, não há dúvida e isso é inegável. Mas o mais importante, eu quero deixar isso com essa palavra pastoral, quero que você pense nisso, é que nós venhamos a entender o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer te ensinar, o que precisa mudar em minha vida em meio à prova que eu estou passando. Esse é o propósito, e sermos aprovados. A minha oração é que, da mesma maneira que Jó entendeu, possamos compreender o sentido da prova e sermos aprovados. Não esqueça que uma das atribuições do Espírito Santo é sondar o nosso coração e olha só, e nos guiar pelo caminho eterno. Pense sobre isso, medite sobre isso, e o Espírito Santo possa falar ao teu coração e possamos aprender com tudo isso, amadurecer, crescer. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração e essa é a palavra que eu quero deixar para você. Que Deus te abençoe e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?